Acompanhe comigo a leitura, 2 Samuel capítulo 9. O primeiro verso nos diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use da bondade para com ele por amor de Jonatas? Mais uma vez, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Bom, nós não vamos entender o texto, a menos que entendamos o contexto onde o verso se encontra inserido. E ao olharmos para essa pergunta de Davi, devemos perguntar também em que momento ela foi formulada. Davi já era rei em Israel, e enquanto ele estava reinando, todos os inimigos já haviam sido vencidos, havia paz no reino, e nesse momento de paz e prosperidade, Davi se lembra de duas promessas que havia feito justamente a Saul e a Jonatas. E ao se lembrar destas duas promessas, é que ele formula esta pergunta: que promessas fez Davi a Saul e Jonatas? Volta para 1 Samuel capítulo 20, e nós vamos encontrar a primeira promessa. 1 Samuel capítulo 20, Jonatas suplica a Davi que este faça uma aliança com ele. E Jonatas diz assim a partir do verso 14. 1 Samuel 20, verso 14. Se eu então ainda viver, disse Jonatas para Davi, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? A palavra bondade nesse texto, ela é a tradução de uma palavra hebraica chamada hesed. Então a pergunta de Jonatas foi: se eu ainda viver, Davi, você não vai usar da hesed de Deus para comigo? E essa palavra hesed também pode ser traduzida como graça. Na minha versão, traduziu-se como bondade. Jonatas continua, verso 15: nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua hesed, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que esse lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. A amizade entre Jonatas e Davi, quem sabe, é a amizade mais forte que nós temos na Bíblia. Jonatas, por vezes, livrara Davi das mãos de seu pai Saul. E sabendo que um dia Davi reinaria sobre Israel, Jonatas faz um pedido para ele: um dia você vai ser rei, mas me faça uma promessa agora, faça uma aliança comigo. Quando você se tornar rei, você não extermine a minha descendência. E o que fez Davi? Jurou. Por que Jonatas pediu isso? Porque era costume nos tempos bíblicos, quando um novo rei chegava ao trono, matar toda a família do rei anterior, para que não acontecesse uma rebelião em algum momento da história. Então, sabendo que todos poderiam morrer, Jonatas já fez o seu pedido: não extermine a minha descendência. Agora vamos para 1 Samuel 24. Olha a segunda promessa feita por Davi. A primeira foi a Jonatas, a segunda foi ao pai de Jonatas, Saul. Enquanto Saul era rei, Saul tentou várias vezes tirar a vida de Davi. Em uma dessas ocasiões, enquanto Saul estava perseguindo Davi,
Saul teve vontade de usar o banheiro e entrou numa caverna. O que ele não sabia era que no interior da caverna estavam Davi e seus soldados. E quando os soldados de Davi viram o rei Saul entrando, disseram assim para Davi: ele não quer tirar a tua vida? Agora vá você e tire a vida dele. Deus o colocou nas tuas mãos. E Davi disse assim: eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor, jamais faria isso. Mas Davi silenciosamente se aproximou de Saul e cortou um pedaço da sua roupa e voltou para o interior da caverna. Quando Saul saiu e já estava a certa distância, Davi também saiu e gritou por Jonatas. E quando Jonatas olhou, ele disse assim: por que é que você, rei Saul, está me perseguindo? O que dizem por aí a meu respeito não é verdade. Eu não quero o seu mal. Pare de me perseguir. A quem, pois, saiu para perseguir o rei de Israel? Eu não passo de um cão morto, de uma pulga. Para de me perseguir. Eu não quero o seu mal. E olha aqui o que eu tenho em minhas mãos. E quando Davi mostrou um pedaço da vestimenta de Saul, e Saul viu, Saul começou a chorar e disse assim: eu percebo, Davi, que você é mais justo do que eu. Então faça agora uma aliança comigo. E olha o pedido que o rei Saul faz para Davi. 1 Samuel 24, versículo 21. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Percebe aqui que é o mesmo pedido de Jonatas? Não acabe com a minha descendência. Por quê? Porque este era o hábito de um novo rei quando chegava ao trono. E agora no último verso do capítulo ele diz assim: então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e seus homens subiram para um lugar seguro. Davi fez a promessa de que não exterminaria a casa de Saul. Pois bem, o tempo passou e o povo de Israel saiu em mais uma batalha. Saul, o rei, liderava a batalha. E de repente o povo de Israel começou a perder a batalha. E quando Saul viu que ele seria capturado e certamente torturado pelos inimigos, ele então chamou o seu guarda real e disse assim: pegue a sua espada e tire a minha vida, porque é melhor que eu morra pela tua mão do que ser torturado pelos inimigos. O soldado que tinha a função de proteger o rei disse assim: eu tirar a sua vida? Jamais, eu estou aqui para te proteger. E Saul, sem ter opções, pegou a sua espada, a prendeu entre pedras e lançou-se sobre a espada. Quando o guarda viu o rei tirar sua vida, ele pensou: eu que não vou ficar para ser torturado e morto. Pegou a espada e também tirou sua vida. Só que enquanto o guarda morreu, Saul não estava morto, ele estava agonizando. E apareceu por ali uma amalequita, e o rei Saul disse assim: ei, vem aqui, termina o serviço. Eu tentei tirar minha vida e não consegui, os inimigos se aproximam, então vem aqui e me ajude. E esse homem foi lá, lançou o seu corpo sobre o corpo do rei, e finalmente Saul morreu. Naquela guerra morreram, naquela batalha morreram Saul, morreu Jonatas, a família real morreu. E a notícia chegou lá de Jezreel, na casa real, e disseram assim lá no palácio: olha, o povo de Israel está perdendo a batalha, a família real foi assassinada, salve-se quem puder. E quando esta ordem foi dada, a babá que cuidava do neto do rei pegou a criança para também fugir. E enquanto ela tentava fugir, a Bíblia diz que o menino caiu. Ele tinha 5 anos de idade. E quando ele cai, ele fica paralítico de ambos os pés. E esta criança, agora paralítica, é escondida.
E quando Davi pergunta no palácio, sobrou alguém? O versículo 2 apresenta que alguém sabia do paradeiro dessa criança. Volta lá para 2 Samuel, capítulo 9, agora no versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Ele servia a Saul e agora servia a Davi. E esse Ziba foi chamado. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade, da recede de Deus para com ele? Então respondeu Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, mas ele é o quê? Aleijado de ambos os pés. Você percebe o preconceito na fala de Ziba? Mais ou menos ele estaria dizendo o seguinte: olha, rei, está perguntando se sobrou alguém? Sobrou sim, mas aquele que sobrou, ele não combina com o palácio real. O senhor está vendo aqui essas cortinas, esse granito no chão, ele não combina com o ambiente, porque ele é um aleijado. O rei, sem se importar com tal preconceito, perguntou assim para ele: aonde que ele está? E Ziba, que era muito bem informado, o fofoqueiro da corte, disse assim: olha, ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele sabia exatamente aonde estava o neto do rei. E Davi disse assim para ele: vão buscar então e me tragam esse garoto. Algumas expressões da Bíblia não foram transliteradas como Lodebar. E a palavra Lodebar, Debar significa pastos, pastagens, terras verdes, uma terra que emana leite e mel. Isso é Debar. E o que é Lo? Lo é uma contração negativa. Lodebar é onde não existe pastos, não existe pastagens, não existe terra fértil. Lodebar era a terra do esquecimento. Para quem ia para Lodebar? Os fugitivos de guerra, como Mefibosete. Esse era o nome do garoto. Os leprosos que eram abandonados ou tinham que abandonar o convívio familiar. Os párias da sociedade, esses iam lá para Lodebar. E lá estava esse neto do rei. Anos haviam se passado. E de repente, enquanto ele estava na sua casa, alguém grita lá fora: ei, se aproxima a guarda real. Mefibosete deve ser com você. E o grande chefe da guarda de Davi chamava-se Benaia. E eu imagino Benaia, aquele tremendo soldado, se aproximando daquela casa simples, uma tapera, quem sabe, e ele pergunta para esse Mefibosete: és tu o neto do rei? E Mefibosete espera apenas a morte. Esse era o seu destino. E ele diz: sou eu mesmo, teu servo. E enquanto ele espera a morte, Benai diz assim: o rei Davi quer te ver. E ele certamente pensou: o rei quer matar é pessoalmente. E eu não dou tiro à razão dele, porque o meu avô tentou matá-lo várias vezes. E agora, quem sabe, esse aleijado é colocado em cima de uma cavalgadura, um animal, e levado para Jerusalém. Em Jerusalém, para o palácio real. E dentro do palácio, na sala do trono. Você consegue imaginar a cena? Aí está Davi, o rei de Israel, o homem que nunca perdeu uma batalha, o maior rei que teve o povo de Deus. Se aproxima esse aleijado, quem sabe suado, sujo, empoeirado da viagem, com dificuldade, se aproxima do grande rei, e Davi faz uma pergunta para ele: você que é Mefibosete?
Ele diz: sim, sou eu, esperando apenas a morte, esperando apenas que algum soldado de Davi desembainhasse a espada e tirasse sua vida. Mas ao invés de ouvir o desembainhar da espada e receber o golpe, o rei Davi olha para Mefibosete e diz assim no verso 7: não temas, não tenha medo, porque eu usarei da graça de Deus para com você, e eu vou te restituir todas as terras que pertenciam a Saul, teu avô, e tudo que era dele agora será teu. E Davi diz assim para Ziba: Ziba, quantos homens você tem na sua casa? E ele diz: 35. Ele diz: pois a partir de hoje você e os 35 serão escravos de Mefibosete. Vocês vão cultivar as terras de Saul, que agora são dele. Nunca vai lhe faltar nada. E anota mais um item na agenda: o pão ele vai comer sempre é na minha casa, porque a partir de hoje Mefibosete é meu filho. Você conhece na Bíblia uma história mais bela da graça de Deus? Alguém que merecia a morte, mas sem merecer, ele recebe de volta tudo que pertencia à sua família e ainda será tratado como filho do rei. E se você ler o texto com cuidado, por 3 vezes aqui no capítulo 9, Davi diz claramente: o pão ele vai comer é na minha mesa. Eu queria que você imaginasse a cena. A mesa do rei é posta. Tudo está pronto para a refeição. E ali estão as cadeiras para receber os filhos do rei. Quantos filhos tinha Davi? 17. Entra o primeiro filho. Ele acaba de chegar dos escritórios do pai. Como ele se chama? Salomão. Quem é esse filho? É o homem mais sábio do planeta. A Bíblia diz assim: antes dele não houve e depois dele não haverá homem mais sábio do que Salomão. É esse homem que entra e se assenta à mesa. Aí vem o segundo filho de Davi. Quem é agora? O Miss Universo, Absalão. A Bíblia diz que ele era o homem mais lindo da terra, da planta dos pés ao topo da cabeça, não tinha defeito. Ele era um homem lindo. E ele entra e se assenta à mesa. À mesa, além dos filhos, também se assentavam os valentes do rei. E sabe quantos valentes tinha Davi? 37. A Bíblia menciona cada um por nome. Um deles, certa feita, estava guerreando pelos exércitos de Davi. E de repente o exército foi desbaratinado e ele se viu sozinho. E quando ele percebeu que ele estava sozinho no meio dos inimigos, ele pegou sua espada e disse assim: eu vou lutar pelo Senhor e por Davi. E sozinho naquele dia, ele matou 800 homens. Quando deu o pôr do sol e a guerra tinha que ser interrompida, a espada não caía mais das suas mãos. Ela havia entrado dentro da carne de tanta gente que ele matou por sua lealdade a Davi. É esse tipo de homem que entrava e se assentava. Agora chegam mais 3 valentes. Sabe qual é a história deles? Um dia eles estavam perto de Davi e Davi mencionou para si mesmo: eu estou com uma sede, mas eu não queria dessa água aqui, eu queria daquela água do poço de Belém, porque aquela água lá tem um teor diferente, ela tem um sabor, ela tem um pH diferente.
Os 3 ouviram e um disse assim: o rei está com sede, vamos lá em Belém buscar água para ele? O outro disse assim: você se esqueceu que os filisteus estão acampados em volta do poço? O terceiro disse assim: e daí? Os 3 foram lá, entraram dentro do acampamento filisteu, mataram quem preciso foi, encheram a vasilha com água e trouxeram para Davi. E disseram: Davi, aqui está a tua água. Ele disse: que água é essa? Lá do poço de Belém. Mas lá não estava cheio de soldados inimigos? Como é que vocês entraram lá? A gente foi lá, quem não deixou está morto. Quem não entrou na confusão ficou por lá vivo. Mas a sua água está aqui. Sabe o que fez o rei? Ele pegou a água e derramou no chão. E disse assim: eu beber dessa água? Jamais. Mas eu louvo ao meu Deus pela fidelidade dos homens que eu tenho. É esse tipo de homem que entrava e se assentava. E quando a mesa estava posta, todos já estavam no seu lugar. Alguém tentava pegar um pão e o rei disse: ei, espera um pouquinho. Nem todos estão à mesa. E eu fico imaginando que os filhos se olharam assim: mas pai, todos já chegaram. E Davi disse: não, falta um. Falta Mefibosete. E quando Davi diz assim: falta um, no palácio real ouve-se sons surdos de uma muleta que se aproxima. É Mefibosete. Ele vem com muita dificuldade. E quando ele chega à mesa, ao lado de Davi, com dificuldade, ele sobe na cadeira. E quando ele se assenta, ele olha para Davi e disse: pai, desculpe o atraso. Davi disse: filho, aqui ninguém teria começado sem você. E quando Davi olha para Mefibosete, assentado à sua mesa, a mesa do pai cobre todos os defeitos. A mesa, ele não é mais um aleijado, ele é filho. Você conhece uma história mais bela da graça de Deus do que essa? Quando nos assentamos à mesa, a mesa do pai cobre todos os nossos defeitos. Nós não somos estranhos e peregrinos. Nós somos filhos. Porque a recede de Deus nos alcança, nos perdoa e nos transforma.